Boa noite. Essa noite vamos falar um pouco de uma das questões do Evangelho, que é o capítulo 28, no item 28 também, que é a ação de graças por um favor obtido. Mas antes da gente falar, vamos fazer a nossa prece e lembrar, que na quarta-feira nós estamos fazendo aqui um trabalho que é feito como uma reunião pública. Então vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus, pedindo a Ele que possa envolver cada um de nós, levando sempre, Senhor, paz ao coração de todos aqueles que venham a nos encontrar por este meio, e que as famílias sejam abençoadas e protegidas. Que assim seja. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Adailton, sou um dos colaboradores da Casa de Irmã Rosália, e vamos então falar um pouco dessa questão do Evangelho. Antes da gente falar especificamente aquilo que seria o do capítulo 28, vamos falar de uma das questões que envolve essa concepção das preces, que é a eficácia da prece. E aí em Marcos tem uma das questões muito curiosas, ele fala: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, ou seja, crede que obtereis, e assim é o que você pode pedir. Mas basta pedir para obter? Seria injusto acusar então de alguma maneira a providência divina se ela não atender à súplica que a gente faz? Uma vez que ela já sabe o que é melhor para nós, o que é para então que seria o nosso bem? Essas são questões muito curiosas e que lá ele coloca isso. A providência divina já conhece quais são as nossas necessidades. Inclusive, se o que nós estamos pedindo é realmente coerente ou não. Então isso vai depender muito do que nós vamos pedir, não é? Essa é uma das questões curiosas, porque assim a gente pode perguntar: e aí, será que estamos pedindo corretamente? É assim que procede, então, uma das questões que a gente começa a perceber. No Evangelho ele coloca: será que um pai criterioso recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses? Lá em Marcos ele coloca: e qual o pai que dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Então essa é uma questão curiosa, porque na verdade, quando nós ouvimos dos nossos filhos um pedido, às vezes nos toca a condição da gente querer ajudar. Quando podemos oferecer a ele aquilo que pede, nós ficamos muito felizes, porque de alguma maneira nós estamos oferecendo ao filho aquilo que de alguma maneira vai transformar a vida dele, vai fazer com que ele seja uma pessoa feliz e assim por diante. Mas muitas vezes mesmo, a gente tem que entender, como pai, eu tenho que saber o que posso dar ao meu filho? Será que recusar o que ele pede pode ser algo melhor na sua vida? Será que quando nós observarmos o pedido dos nossos filhos, nós iremos ter a certeza daquilo que nós podemos oferecer a ele? Ou então cairemos num erro de oferecer a ele o que ele pede e isso se tornar uma questão muito mais perigosa para ele no futuro? Então, é assim que Deus nos oferece essa condição. Como um pai criterioso, ele nos oferece aquilo que é de maior e melhor interesse para o nosso processo de evolução, e não aquilo que é da nossa vontade necessariamente. Porque às vezes o que nós pedimos vai de encontro aos nossos próprios interesses. Ou seja, como assim? Você pode pedir uma coisa que na verdade pode lhe causar mais um mal do que um bem. Você pode pedir uma coisa que pode prejudicar não a você, mas a outras pessoas.
Então é aí que entra essa condição da gente saber escolher. E ali, Deus, na sua sapiência maior, ele vai entender, como pai criterioso, né, se ele vai lhe dar pão, se ele vai lhe dar peixe, e não pedra ou serpente. Aqui ele coloca que o homem em geral só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como um cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Olha bem, quando você vê que só vê o presente, a maioria dos homens só percebe aquilo que acontece agora, nesse exato momento. A gente às vezes não entende aquilo que nos aconteceu anteriormente e nem o que poderá nos acontecer no futuro. Mas Deus, ele percebe claramente tudo isso. Ele já viu e conhece aquilo que nós já fizemos, ele sabe do nosso presente, que nós estamos vivendo, e aquilo que poderá ser vivido no futuro. Agora, de acordo com a nossa própria vontade. Então, às vezes, o sofrimento é útil na nossa vida. É como ele faz essa comparação aí. Às vezes, esse sofrimento é útil à sua felicidade futura. Tá? Então, deixar sofrer, como o cirurgião faz com que a gente às vezes sofra as dores dessa operação, é porque, na verdade, naquele momento, o corpo está se adaptando àquela situação, que foi feita uma transformação para que agora ele possa melhorar. Então, aquelas dores vão cessar. Por quê? Porque você vai passar pelo processo de melhoramento, de aperfeiçoamento, de saúde. Então é assim com o espírito. Você está num processo onde você vai sofrer, onde você vai ter dor, onde você vai buscar com esse sofrimento entender aquilo que você passou, para que você possa, adiante no seu futuro, alcançar aquilo que nós chamamos de felicidade. Não é fácil a gente aceitar tais fatos. Até porque a gente se questiona, por que a gente sofre? Por que os meus entes queridos têm que passar por tanto sofrimento? Muitas vezes é esse sofrimento que faz com que tenhamos realmente a condição para que a gente possa alcançar esse futuro que vai ser melhor. O que Deus então concederá ao homem se ele lhe pedir uma confiança, com confiança, né? Ele vai oferecer então, quando a gente pede com essa confiança, os amigos que estão ali do nosso lado, né? Nos intuindo, nos favorecendo, nos protegendo dessas questões. A confiança é o pedir a Deus. Você pode ter a coragem, a paciência, a resignação, né? E tudo isso vai ser concedido por meio de livrar por si mesmo dessas dificuldades. Então a gente, quando tem mais coragem, a gente consegue enfrentar melhor aqueles problemas que vão chegar adiante. Quando a paciência nos é colocada, é porque de alguma maneira nós precisamos tolerar mais aquilo que está acontecendo. E a resignação diante das situações é saber lidar com aqueles problemas para que a gente possa enfrentá-los, né, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira onde a gente saiba lidar com esses problemas sem a revolta. Então, ele também considerará os meios de se livrar por si mesmo dessas dificuldades. Como assim? Fará com que os espíritos bons possam nos acompanhar. Então, dessa forma, é um mérito da ação que nós estamos fazendo. Então, quando a gente vê quadros como esses aqui, né, onde a gente enxerga espíritos nos intuindo, nos favorecendo, é assim que ele faz para que a gente possa garantir aquilo que nós merecemos. Ou seja, diante das dificuldades, sempre haverá aquele que vai nos apoiar.
Então, a ação de graças por um favor obtido nada mais é, não se deve considerar como os acontecimentos felizes apenas que seja de grande importância. Muitas vezes, diante dessa visão que a gente só tem do presente, a gente acha que a proteção, que a sorte, que o dinheiro é que faz com que essa felicidade possa realmente ter dado essa importância para nós. Aí nos sentimos felizes, né? Nos sentimos agraciados, né, com essa situação, porque nós tivemos uma grande sorte e conseguimos concluir um trabalho que estava sendo executado. Porque houve uma proteção diante daquilo que foi uma das situações mais perigosas que eu vivi. Né? Sobrevivi a um grande acidente. Então eu tive sorte. Né? Ou então eu ganhei uma grande fortuna, eu ganhei um jogo, e aí a gente fica imaginando, olha só, eu fui agraciado. Né? Mas por que a gente tem que entender isso? O que de importante tem dentro dessas questões? Será que são acontecimentos felizes que a gente possa então perceber realmente? Muitas vezes, né, as coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de perceber aquilo que está em torno de nós. O homem esquece facilmente e dá preferência, esquece o bem, dá preferência de lembrar aquilo que nos aflige. Então, se registrássemos diariamente os benefícios que somos então objetos, sem havermos pedido, que é mais importante, né? Então, assim, a gente ficaria espantado o quanto a gente tem recebido e, assim, tantos se apagaram em nossa memória, tantos momentos desses que se apagaram em nossa memória. Aí nós nos sentiríamos humilhados com essa nossa ingratidão em relação a Deus. Como é que a gente pode perceber isso? Família. É um ponto importante a gente entender. Nós só estamos aqui porque, de alguma maneira, aqueles que escolheram, que deixaram que nós pudéssemos vir, né, através dos nossos pais, formaram então uma família. E isso fez com que nós chegássemos aqui. Mas e aqueles que não têm família? De alguma maneira, alguém permitiu que eles reencarnassem. E isso é importante a gente perceber para que a gente possa conceber esse processo, que é o processo da gratidão por estarmos aqui. Então a família é um ponto onde todos os dias a gente deveria lembrar. Lembrar que foi através dela que nós tivemos a condição de reencarnar, que nós tivemos a condição de trabalhar, que nós tivemos a condição de estudar, que nós tivemos a condição de nos reunir e aprender a amar. Dentro desse grupo que é o mais próximo de nós, que não é amar o nosso próximo, né? Então, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, começa dentro da família. O corpo nos é dado de uma maneira em que a gente deve cuidar desse aparato. É ele que faz com que a gente possa ter a longevidade em nossa reencarnação. Então, quando nós nos afastamos dos vícios, quando nós preparamos o nosso corpo para que ele possa ter saúde, quando nós fazemos as nossas refeições, né, de uma maneira adequada, eu sei que é muito difícil a gente falar isso quando existe a necessidade, né, ou ter a falta de alimento, mas é importante a gente saber que um corpo sadio, ele garante também uma condição melhor para que a gente possa estudar e trabalhar, para que a gente possa ter forças para isso. E se refugiar no vício é a garantia de que esse corpo vai sofrer as lesões, e essas lesões vão chegar no nosso espírito. Então, cuidar do corpo é a ideia de uma gratidão que a gente deveria estar sempre lembrando. É um benefício que nós pedimos. O trabalho. O trabalho faz com que a gente possa compreender e compartilhar com aqueles que estão ao nosso lado tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Como que nós devemos agir, por que agimos dessa maneira e não de outra, como partilhar ideias, como não ser egoísta, como não ser vaidoso ou invejoso diante das decisões
e os amigos que lá estão. Então, tudo isso faz parte de um processo de gratidão e que nós devemos lembrar que compartilhamos aqui. E isso nos foi dado como benefício. Todas as noites, quando nós elevamos a Deus a nossa alma, a gente deve recordar no nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer por isso. Então, quando a gente está ali, no momento em que nós passamos esse dia, nos alimentamos, fomos trabalhar, fomos estudar, fomos compartilhar com o outro alguma experiência positiva. Então, é isso que a gente deve lembrar. Sobretudo, sempre lembrar da bondade da sua proteção, né? Que é um impulso espontâneo, testemunhar a nossa gratidão por toda a proteção que nos é dada, em todos os momentos, pelas pessoas que estão ao nosso lado, pelos amigos, pelos parentes, pela condição daquela pessoa que nos ofereceu o trabalho para que a gente possa crescer. E tudo isso é uma forma da gente saber pedir a Deus e agradecer a Deus acima de tudo. Os benefícios de Deus não consistem unicamente em coisas materiais. É muito incomum, né? Mas a maioria das pessoas, quando fala em agradecer, muitas vezes lembra daquilo que ganhou. Um carro que conseguiu comprar, uma casa que conseguiu adquirir. Desculpa. Um bom negócio que foi feito. Mas a gente esquece de agradecer as boas ideias, inspirações felizes que são, às vezes, sugeridas a cada um de nós naqueles momentos mais difíceis. Muitas vezes o egoísta atribui tudo isso a méritos pessoais. Fala, eu tive uma boa ideia. Mas às vezes a gente esquece que, como nós estamos rodeados de espíritos, muitas vezes são eles que inspiram a gente a perceber alguma coisa além daquilo que está ali. Então, aquele que tem fé, aquele que sabe que está sendo sempre bem inspirado, deve agradecer a Deus. As graças recebidas por Ele, né? E pelos espíritos que estão ali a seu trabalho, nos envolvendo para que a gente possa conseguir fazer o que é de melhor. E uma das questões também é compreender que não estamos realmente sozinhos. Seja na condição de encarnado ou desencarnado, a possibilidade de estarmos sempre sendo bem intuídos vai depender única e exclusivamente. Então a gente deve perceber essas longas frases para isso. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras se nós ficássemos aqui horas e horas fazendo uma prece, né? Então às vezes a gente esquece que Deus quer a simplicidade, quer a verdade, e não a eloquência, né? A capacidade de você falar bem, de você articular bem. Não. Ele quer que você seja objetivo, verdadeiro. E que esse impulso, né, espontâneo é que faz realmente Deus fazer aquilo que é de melhor para nós. Ele dá testemunho de um ato de reconhecimento de humildade. E justamente essa humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. E é por isso que a gente deve oferecer. Obrigado, meu Deus, por tudo. E é assim que a gente percebe o quanto que isso favorece a cada um de nós. Obrigado, meus irmãos. Espero que essas poucas, né, imagens e frases que aqui tivemos possam realmente tocar o coração de cada um e assim fazer com que a gente possa entender mais a condição de pedir, né, mas saber pedir acima de tudo, diante de nosso Senhor Jesus e nosso Pai, Deus, que nos protege sempre. Obrigado, que assim seja.